separando aquilo que é alma, espírito, juntas e medulas, porque essa noite ela possa fazer mesmo toda a diferença nas nossas vidas, no nosso coração, em nome de Jesus, amém, aleluia. Tem algumas pessoas que têm nos acompanhado online, eu queria agradecer, e se você hoje não conseguiu estar com a gente aqui, ou se você mora em outro lugar, que bom que você está com a gente aqui hoje, celebrando esse tempo, repartindo um pouquinho dessa mesa conosco, que o Senhor possa falar também ao coração de vocês, aleluia. Eu gosto muito, acho que é um tempo muito especial mesmo, a gente poder falar de maneira intencional sobre as mulheres, porque enquanto ela é tão sofisticada, o homem é tão simples, né? E eu fico pensando, o que é a vida de um homem sem uma mulher, né? Com tantas qualidades, com tudo aquilo que Deus colocou como atributos dele nesse ser, para fazer toda a diferença nessa terra, dentro daquilo que a gente vai meditar hoje aqui. A Bíblia fala que a mulher dentro do lar, lá no Salmo 128, fala: bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Ele será feliz, tudo que ele fará vai prosperar. E ele fala que a mulher vai ser como uma videira frutífera. Por que a videira? Porque remete ao vinho, à alegria. Então a mulher é a alegria da nossa casa. É ela que faz esse movimento. Por isso que uma mulher, quando ela está triste, a casa fica triste. Uma mulher que às vezes está amargurada, e não conhece a vontade de Deus, ou está vivendo um tempo distante do Senhor, daquilo que é o propósito, esse lar vai sofrer. Mas uma mulher virtuosa, uma mulher frutífera, essa videira frutífera, ela faz toda a diferença. Elas encorajam o marido, elas encorajam os filhos, ela é a referência, ela traz segurança, conforto, né? Então, é tudo isso e mais um pouco. E é interessante quando a gente olha para a Bíblia, às vezes as mulheres já devem ter percebido isso. Por milhares de anos, por várias culturas, a mulher foi colocada num lugar talvez um pouco à parte na sociedade, sim ou não? As mulheres sabem disso, né? Tanto é que houveram muitos movimentos nesse sentido. E mesmo na cultura judaica, a gente vai ver que antes de Cristo havia muitas restrições à mulher, né? Mas a gente vai olhar que mesmo desprezada pela cultura vigente, quando Jesus vem, Ele coloca essas mulheres num lugar muito especial, que talvez você mulher e você homem nunca tentou, nunca observou, e essa noite eu quero que a gente olhe. Eu queria que a gente meditasse um pouquinho sobre a importância das mulheres no ministério de Jesus e no reino de Deus como um todo. Abre sua Bíblia lá no livro de Lucas, capítulo 8, nós vamos ler 3 versículos aí, 1, 2 e 3. Você vai ver que Lucas, diferente dos outros evangelhos, traz uma visão um pouco diferente das mulheres. Dos 4 evangelhos, Lucas é aquele que tem um olhar especial para as mulheres, Manu. Você vai ver que assim, ele olha diferente. Lucas 8:1 fala assim: aconteceu que depois disso, ele foi em todas as cidades e aldeias pregando e anunciando as boas novas do reino de Deus. Está falando de Cristo. E os 12 estavam com ele. E certas mulheres, aí ele cita quem são, que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades: Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, Joana, esposa de Cusa, que era mordomo de Herodes, e Susana, e muitas outras que o serviam com os seus bens. O que essas mulheres faziam? Serviam o ministério de Jesus com os seus bens, patrocinavam o ministério de Jesus. E é interessante porque o livro de Lucas, ele é o livro do Novo Testamento que tem o maior conteúdo, não só o maior evangelho, mas o que tem o maior conteúdo. Não é o maior em capítulos, mas em conteúdo é o que tem, sabe? E é interessante que ele é o único escritor que não era judeu. Lucas ele é de Antioquia, ele era sírio, e ele se converte através do apóstolo Paulo, e vai escrever então esse evangelho. E Lucas colheu muitas coisas, porque ele não foi às vezes presencial, mas ele foi colhendo muita coisa. Então o evangelho traz muitos detalhes que passaram às vezes despercebidos pelos outros apóstolos. Ele era médico e historiador, e por isso que ele traz isso. E aí quando a gente olha para o livro de Lucas, por exemplo, Lucas é o evangelho que traz mais detalhes sobre Maria, mãe de Jesus. Lucas é o evangelho que vai falar sobre Isabel, mãe de João Batista.
Lucas, o evangélico, vai falar da Ana, aquela profetisa quando José e Maria, Jesus ainda está bebê, chega no templo, vem uma senhora idosa, viúva, e profetiza sobre Jesus. Também é no evangelho de Lucas. Lucas vai dar uma ênfase maior às viúvas. Lucas vai falar daquele cântico de Maria, quando Maria descobre que está grávida. Minha alma engrandece ao Senhor. Está relatado onde? No evangelho de Lucas. Lucas vai falar de Marta e Maria, as duas irmãs, amigas de Jesus, lá de Betânia, irmãs de Lázaro. Lucas vai falar do cuidado de Maria, lá na cruz, junto do apóstolo João, quando Jesus foi crucificado. Então, Lucas tem esse olhar para as mulheres, e por isso que é legal a gente estudar, a partir do evangelho de Lucas, qual foi o papel relevante das mulheres no ministério de Jesus. E aí, no versículo 2, vai falar de 3 mulheres. Vai falar de Maria Madalena, vai falar de Joana, vai falar de Susana e vai falar de outras mulheres. Quem foi Maria Madalena? O que Maria Madalena era antes de Jesus conhecê-la? Erroneamente, criou-se uma cultura que Maria Madalena era uma prostituta. Talvez você já pensou isso aí, porque associa Maria Madalena àquela mulher que vem com os cabelos, joga o perfume nos pés de Jesus e limpa com os cabelos. Aquela não é Maria Madalena. Teve um sermão de um papa, em 521, um sermão de Páscoa, e ele associou Maria Madalena àquela mulher. E aí depois ficou estigmatizado que Maria Madalena era essa mulher. Na verdade, Maria Madalena veio de uma região que chamava Magdala, que era uma região de pesca próspera na região da Galileia, próximo ao mar ali no mar da Galileia. E era uma região de pessoas que tinham uma condição. Maria Madalena era uma pessoa que tinha uma condição muito boa. Como que Maria Madalena encontra Jesus? Ela foi liberta de demônios. Aqui fala que ela foi resgatada de 7 demônios. Quem assistiu The Chosen, talvez lá no primeiro episódio, vocês vão lembrar que o Nicodemos tenta ir lá expulsar um demônio, depois ela encontra com Jesus. E é interessante isso, porque muitas vezes, quando ia fazer expulsar alguns demônios, trazia para o público, todo mundo ficava sabendo, Maria Madalena é muito discreta, eles acreditam que foi feito algo meio que na casa dela, no individual ali, certo? Mas ela é essa mulher. Quem que é Joana? Joana é outra que tem boas condições, o esposo dela era mordomo de Herodes, então trabalhava na corte, né, junto com o rei Herodes. E Joana também era outra mulher abastada que tinha condição. E aí, é interessante porque assim, a partir do momento que essas mulheres são curadas, Joana e Susana foram curadas também. A partir do momento que elas têm a vida impactada por Jesus, a vida transformada por Jesus, o que elas decidem fazer? Seguir Jesus. E não só seguir Jesus, elas decidem investir a vida delas, o recurso delas, no ministério de Jesus, para que Jesus continuasse caminhando. Quem assiste lá o The Chosen, eles tentam trazer essa referência lá, tem hora que chegam os mantimentos da mulher da Susana lá, então é interessante a gente olhar. E quando a gente olha para a nossa vida, quando Jesus nos curou, quando Jesus nos encontrou, quando a gente foi agraciado, a nossa vida foi transformada por Jesus, será que a gente tem a mesma disposição de cooperar com o reino, com tudo que nós temos? Eu não estou falando de só recurso financeiro não, irmãos. Estou falando de tempo, estou falando de casa, estou falando de disposição daquilo que Deus te deu como talento na sua área, em tudo aquilo que envolve a nossa vida. Isso tem que mudar as nossas vidas. O nosso encontro com Jesus tem que ser algo tão forte que a partir dali a minha vida é outra. Não pode ser um apêndice na minha vida. O nosso encontro com Jesus não pode ser um momento de domingo. Não pode ser um momento que eu vou na igreja, encontro os irmãos e volto para minha casa e continuo vivendo a minha vida. Não, eu tinha uma vida até o momento que eu conheci Jesus, e a partir de agora a minha vida é pautada naquilo que é a vontade de Cristo para a minha casa, para a minha vida, para minhas filhas, para o meu lar, para o meu trabalho, e tudo que eu faço reflete, revela a transformação que o Senhor fez na minha vida, amém? E isso aconteceu com essas mulheres. Elas bancaram o ministério de Jesus, não só com seus bens, mas com a disposição de caminhar junto. Eu acho interessante que eu vejo que a mulher, às vezes, ela tem um coração mais desprendido, não é? Nessa área financeira. Às vezes a mulher, ela vê uma situação, ela fala, nossa, a gente podia ajudar. A gente vê um negócio, nossa, pessoa, às vezes o homem, tudo que eu vou falar aqui, a gente não vai generalizar, mas regra geral. O homem, às vezes, ele retém mais. A mulher tem esse coração como essas mulheres. E aqui fala que eram
elas e muitas outras. Agora você fica pensando, irmãos, quantos anos foi esse ministério de Jesus? 3 anos. Eram os 12 discípulos, mais essas mulheres, mais outras mulheres. No mínimo, eram umas 20, 30 pessoas que andavam de vila em vila, de vilarejo em vilarejo, e elas bancaram esse ministério. Olha que disposição dessas mulheres. Outra característica que eu acho fantástico na vida da mulher, além de ter o coração desprendido, é que aquilo que elas pegam para fazer, elas fazem de todo o coração e entregam a melhor parte. Se uma mulher entende qual que é o propósito daquilo que ela tem que fazer, presta atenção, irmãos, ela não vai fazer mais ou menos. Ela faz alguma coisa mais ou menos enquanto ela não encontrou naquilo ali um propósito. Não, isso aí. Na hora que aquilo cai no coração dela, que ela entendeu que Deus está nesse negócio, que Deus está direcionando, aí ela dá vida nisso. Sim ou não? Isso é uma característica das mulheres. O homem muitas vezes ele se acomoda, ele faz mais ou menos. Assim tá bom para o gasto. Isso aqui já tá bom, né? Por exemplo, você viu que o café hoje foi um café especial? Né? Se fosse os homens preparando esse café, ia ficar bom, ia ter uns negócios ali, mas não ia ter o detalhe delas, o cuidado. Então hoje as mulheres prepararam esse café, junto com os pequenos grupos, cada um trouxe ali, né? A gente sempre faz um rodízio aí entre os nossos PGs, mas elas prepararam aquilo ali, já prepararam a lembrancinha. Então a mulher, ela traz essa percepção, e naquilo que ela encontra propósito, ela vira uma chave. Eu vejo isso na vida da Alana. Quando a gente casou, e no começo do nosso casamento, a Alana, por alguns momentos, ela não se percebia mãe. Ela falava assim, às vezes a maternidade não parece que é um negócio assim, sabe? Ela tinha disposição de ter filho, mas ela entendia que ia ser um desafio muito grande. E é um desafio para todas as mulheres. Mas a partir do momento que a Alana virou mãe, eu falo assim, mudou uma chave. Aí ela acionou o modo maternidade e virou uma mãezona. E aí assim, o cuidado, ela pensa em tudo. Tanto é que nós temos 3, né, por enquanto. Tô brincando, amor. Mas é isso. Hoje, numa cultura que tem tanto desafio com relação à maternidade, e às vezes o seu coração tem essa dúvida, deixa eu te falar, isso é dom de Deus. Se Deus for colocar um filho na sua vida, na sua casa, na sua família, Ele vai dar toda a possibilidade de você cuidar, e você vai fazer coisas extraordinárias que nem você imaginaria que você poderia fazer. Porque isso é um dom, um atributo, uma virtude que Deus colocou nas mulheres. Amém? Aleluia. E aí, elas continuaram acompanhando Jesus por todo o ministério, essas mulheres, né? Mesmo depois de todo esse... E aí elas foram ouvindo Jesus falando que como seria, o desafio que seria o ministério, que ele teria que chegar um momento que ele teria que entregar a sua própria vida, mas que ele ia ressuscitar ao 3º dia. E eu fico vendo assim, né? Porque depois de tudo, no final das contas lá, ninguém acreditava, parece que no que Jesus tinha falado. Mas quando a gente olha para essas mulheres, elas permaneceram firmes. Abre agora lá em Lucas 23, agora você vai lá para o finalzinho do livro, capítulo 40, versículo 49. Lucas 23, 49. O que está aqui? Que momento que é esse aqui? Esse é o momento que Jesus já morreu, foi crucificado, e está aquele climão ali. O que vai ser agora? O que vai se dar? Né? E aí o texto fala assim, no capítulo 23, versículo 49. E todos os seus conhecidos e as mulheres que o haviam seguido desde onde? A Galileia. Estavam de longe vendo essas coisas. Meu irmão, presta atenção. Muitas pessoas vão conhecer Jesus, vão se achegar a Jesus, vão ter o seu problema resolvido, vão ter sua vida curada, vão ter os seus demônios libertos, mas vão abandonar Jesus no meio da caminhada. Muitas vezes, a gente compartilhou sobre isso lá no acampamento, né? Sobre a multidão e sobre ser discípulo de Jesus. Todos andavam acompanhando Jesus. Qual que era a diferença dos discípulos e da multidão?
A multidão estava andando com Jesus, achava muito bom, via tudo que Jesus fazia e estava buscando resolver a sua dor, a sua falta de esperança, o seu problema financeiro, emocional, a sua doença, tudo aquilo que envolvia a sua vida pessoal. E quando muitas vezes ela tinha isso resolvido, o que a multidão fazia? Continuava a sua vida. Deixa Jesus lá com o ministério dele, eu vou continuar a minha vida. O que os discípulos faziam? O que os discípulos fizeram? E o que nós, discípulos, devemos fazer? A partir do momento que a gente tem um encontro com Jesus, quando ele chega e eles estão pescando ali, ele fala assim: deixa essas redes e me segue. A vida deles foi transformada naquele momento. E a partir dali eles passam a seguir a Jesus, de todo o coração, a caminhar com Jesus. Falar: Senhor, qual que é a sua vontade para a minha vida? Às vezes eu estou achando que meu problema é a minha esposa, estou achando que meu problema é dinheiro. Me revela a tua vontade. Esse é o nosso desafio, irmãos. A gente entender que quando a gente chega diante do Senhor, eu compartilhei isso aqui há uns 2 domingos atrás, não é para o Senhor resolver apenas os nossos problemas, não. Ele vai resolver muita coisa, até porque Ele já entregou todas as sortes de bênção, a Bíblia fala isso. Mas é para a gente conhecer o Senhor, literalmente, conhecer o coração do Pai, conhecer a vontade dEle para a nossa vida, para tudo que envolve esse tempo nessa terra, nossa casa, nossos relacionamentos, nossas amizades, nosso trabalho. O Senhor vai cada dia mais revelando a vontade dEle. Hoje a gente não está deixando as nossas redes para seguir Jesus. Às vezes na sua vida você não vai ter que largar lá e virar um pastor. Nem eu que sou pastor deixei de exercer o meu ministério lá no meu consultório. Hoje Deus tem chamado discípulos a exercerem os seus dons, entender que revela o reino naquilo que vocês estão fazendo. Continuar compartilhando esse evangelho que continuou com esses homens e essas mulheres de Deus aqui. Então o chamado para nós é esse, até o fim, né, Júnior? Essas mulheres foram até o fim, elas não abandonaram, elas permaneceram firmes até depois do fim. Nós vamos ver aqui, mesmo depois de Jesus morto, elas continuaram ali, juntos. E uma característica que eu vejo muito forte nas mulheres é a perseverança. A mulher é muito mais perseverante que o homem, em geral. Muitos homens precisam de uma mulher do lado e falam assim: vai, amor, você vai que você vai dar conta. Eu lembro quando eu estava fazendo concurso para ser médico legista, e aí tinha uma prova lá que a gente tinha que correr 2.400. Eu nunca tinha corrido 2.400 na minha vida, irmãos. Deixa eu falar um negócio para você. Eu só corri 2.400 no dia da prova, por milagre de Deus. Mas eu fui treinar, 40 dias antes, foi um concurso muito rápido, assim, as etapas foram uma em cima da outra, porque tinha um período eleitoral, tinha que chamar os candidatos antes do dia 30 de junho, eu acho. E aí foi uma etapa em cima da outra, e eu nem achei que eu ia passar. E aí cada etapa que saía, eu estava, psicotécnico, passou. Quando eu corrigi a prova, eu já fiquei fora. Aí trocou 5 gabarito, eu acertei 4, eu passei no corte. E eu falei: tem um trem diferente nesse negócio. E a Alana assim: esse concurso é para você, amor. Eu falei: não. E aí, gente, beleza, foi. Aí tinha vida pregressa, 5 anos, você não pode ter, você tem que ter certidão negativa de tudo, beleza. Exame físico, exame médico, até que chegou o dia do TAF lá. Só que antes de fazer o TAF, que é o teste de aptidão física, tinha que fazer barra, um salto lá, acho que de 1,70 m, e correr 2.400. Eu lembro que faltava assim, poucos dias antes, eu estava correndo na esteira, lá no prédio, a gente parava em Goiânia. E aí eu falei: Senhor, eu não vou dar conta. E a Alana sempre assim: amor, você vai dar conta, vamos. Nesse dia, eu lembro muito claro assim, eu estava correndo, e eu comecei assim, a querer desistir, sabe? Falei: eu não vou. Gente, primeiro dia que eu corri, um amigo meu era personal, ele falou: corre aí, Eldinho, para eu ver. Eu corri 500 metros, quase morrendo. Eu não tinha preparo físico para correr 2.400 em pouco tempo assim. E nesse dia lá na esteira, Deus trouxe muito forte no meu coração aquela passagem de Isaías que fala assim: até os jovens cansam, tropeçam e fadigam, mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Eu comecei a chorar em cima da esteira. Eu falei: pronto, tem Deus nesse negócio. E a Alana lá: vai, meu amor, vai, amor. Aí chegou o dia da prova. Eram 6 voltas de 400 metros. Aí eu calculei lá com o personal, amigo meu lá, e falou: você vai fazer as 2 primeiras voltas um pouquinho mais rápido, as 2 do meio você mantém o tempo, 2 minutos por volta, e as 2 últimas vai do jeito que tiver.
E, gente, um sol, 11h30, meio-dia. Eu treinando todo dia, 6, 7 horas da manhã, 8 horas da manhã, fresquinho. O dia da prova, um calorão lá. E a Lana ficou no alambrado. E ela ficou lá assim, vai, amor. Eu passava embaixo, na hora que eu passava perto do alambrado, ela, vai, amor. Deu certo. Eu passei com 11h55 nesses 2.400. Eu passei, o cara buzinou atrás de mim. As mulheres perseveram. E se não fosse ela dando todo esse suporte, Deus fortalecendo através da vida dela, eu não tinha conseguido. Quando a gente olha para a Bíblia, irmão, a gente olha para a vida de Sara. Sara é uma mulher que Abraão chega para a mulher dele e fala assim, amor, Deus falou comigo, é para a gente sair do meio da nossa família e ir para uma terra que Ele vai mostrar. E detalhe, nós vamos viver em tendas. Quem é das mulheres aí? Sara deixa o conforto na vida dela para seguir uma voz de Deus através da vida do marido. Uma mulher que foi submissa, entendeu, junto com o esposo dele, mas abriu mão desse conforto, dessa vida confortável. E depois Deus ainda fala assim, você vai ser mãe. Sabe com quantos anos? Com 90 anos. Hoje ninguém quer ser mãe com 20, 30 anos. Uma mulher com 90 anos, pensa, maternidade com 90 anos. Sara, Deus cumpre a promessa dela. Essa é uma virtude de Deus na mulher. O dom de cuidar do outro. O dom de abrir mão das suas vontades. Para mim a maternidade é isso. É a mulher às vezes abrir mão do sono, do tempo de lazer, do tempo às vezes, para dedicar totalmente para uma outra pessoa. É de Deus, não tem outro jeito se não for um atributo de Deus na vida delas. Quando a gente olha para Ruth, eu acho muito legal a história de Ruth. Quem não lembra, Ruth era casada, ela fica viúva, morre o esposo e ela decide acompanhar a sogra. Provavelmente ela tinha uma relação boa com a sogra, né? Porque se não fosse uma sogra ruim, provavelmente ela não ia querer ficar. Mas ela decide porque ela sabia que a sogra não ia conseguir se manter sozinha. E ela fala, não, aquele versinho que todo mundo coloca em cartão de casamento, onde for eu irei, o teu povo será o meu povo. É de Ruth falando para a sogra, Noemi. E ela fala, eu vou com você. E nós vamos ter sustento para nós duas. Eu não vou te abandonar. E você sabe o que Deus faz com Ruth? Presta atenção, irmãos. Deus restaura a dignidade dessa mulher, dá um casamento através da vida de Boaz, que era da linhagem de Jesus. E quando você olha para a genealogia de Jesus, Ruth, que não era judia, ela era moabita, ela declara sua fé em Deus, ela fala, eu temo ao Senhor, eu sou filha desse Deus, casa com Boaz, e ela vai ser a bisavó de Davi. Quando você olha lá na genealogia de Jesus, só vem os homens, homem, depois fala assim, e Boaz, que era pai de Obed, filho de Ruth, cuja esposa de Boaz era Ruth, uma mulher que entregou sua vida em favor de alguém, entrou na genealogia de Jesus. Isso é fantástico. Só Deus para fazer isso. Aí voltando para o texto aqui, de Lucas. Então Jesus foi levado ao Sinédrio. É interessante, irmãos. Que horas que Jesus foi crucificado na sexta-feira? Vocês lembram? 3 horas da tarde. Só que sexta-feira, 6 horas da tarde, o que acontecia? Entrava o sabá, que era aquele momento que não podia fazer nada. No momento da crucificação, quem está lá com Jesus? Dos apóstolos. Vocês lembram? Só João. Pelo menos é o relato da Bíblia. Só João está lá no momento da crucificação. E as mulheres olhando de longe. Nós lemos aqui no versículo. Nós lemos o texto, né? Eu falei aqui, no finalzinho aqui, ó. Porque não podia ficar perto. As mulheres não podiam se aproximar. Já era da cultura deles lá. E é interessante que a Bíblia fala isso, ferirei o pastor e as ovelhas vão se dispersar. E realmente não tinha nenhum, eles fugiram, eles estavam com medo, esses discípulos aqui. Mas elas estavam lá de longe olhando, elas não se acovardaram. Essas mulheres não se intimidaram nem no momento da crucificação. Elas eram discípulas de Cristo. Elas abriram mão das suas vontades para continuar seguindo a Cristo, para continuar servindo a eles no ministério. E aí vai lá no capítulo 23, no versículo 27, fala assim, ó. E seguia uma grande multidão de povo e de mulheres que também pranteavam e lamentavam por ele. Mas Jesus, voltando-se para elas, disse, filhas de Jerusalém, não choreis por mim,
mas chorai por vós mesmos e por vossos filhos. Tinha outras mulheres que seguiam Jesus, inclusive mulheres que estão aqui desesperadas, chorando. Jesus fala para elas assim: não chora por mim, chora pelos seus filhos. Por que essas mulheres estão chorando e as outras estão sofrendo também? Mas porque elas tinham certeza do que Cristo tinha dito e Deus ia cumprir aquilo lá. Elas eram mulheres que tinham entendido isso. Mulheres de fé, que entendiam que não precisava desesperar, que nada fugiria do controle do Pai. Minhas irmãs, vocês têm que ser essas mulheres de fé na casa de vocês. Aquelas que olham de longe, o negócio está ruim. Tem morte, está ruim. Mas vocês continuam crendo que nada foge do controle de Deus. Não essas mulheres que choraram em desespero, porque não estavam conhecendo a vontade do Pai. E a gente só vai conseguir olhar uma situação difícil, irmãos, e permanecer firme se a gente conhecer a vontade do Pai e saber que há Deus sobre a nossa vida. E que nada, nem um fio de cabelo cai se não for da vontade do Pai. Mesmo quando nada parece que está dando certo. Mesmo quando a promessa do rei que viria resgatar, agora eu estou vendo ele crucificado numa cruz. Mas havia uma promessa e ela ia se cumprir no tempo certo. Amém. Em nome de Jesus. E elas estão ali. E aí Jesus morre, é sepultado. Quantos apóstolos foram lá no sepultamento de Jesus? Nenhum. Eles estavam com medo. O João, que foi na crucificação, na hora que vai sepultar, ele não foi. A Bíblia não cita nenhum aqui. E aí lá no finalzinho, Lucas 23, 55, nós estamos caminhando para encerrar. Fala assim, ó. E as mulheres que tinham vindo com ele da Galileia, olha só, toda hora remete a quem são essas mulheres? Aquelas que começaram lá na Galileia, financiando, patrocinando, servindo o Senhor, elas continuam firmes. E as mulheres que tinham vindo com ele da Galileia o seguiram também e viram o sepulcro. E como? Fala comigo. Como foi posto o seu corpo. E elas retornando prepararam especiarias e ungüentos. E no dia do Shabá repousaram conforme o mandamento. Olha que interessante. Essas mulheres não observaram somente onde Jesus foi colocado, Eduarda. Elas observaram como Jesus foi colocado. Por quê? Porque o tempo foi muito curto. Das 3 às 6 horas da tarde, geralmente quem morria ali, eles tinham que esperar morrer na cruz, e às vezes não morria rápido. Jesus, ele entrega o espírito dele e morre rápido. Tem gente que morria de cruz e ficava ali, sofrendo. Às vezes ficava o sábado todo e ia só tirar no domingo. Não podia fazer nada no sábado, a pessoa tinha que ficar lá na cruz. Você tinha que ir lá no Pilatos, falar, ó, o fulano morreu lá, e o centurião ia lá, certificava da morte, aí você tinha que achar um lugar onde enterrar essa pessoa, sepultar ela, e aí todo esse processo, aí você tinha que preparar o corpo, tudo isso. Então provavelmente pensa o tempo que gastou para fazer tudo isso, e elas acompanhando esse negócio. Quando elas viram que foi sepultar Jesus, não sepultou do jeito que elas achavam que tinha que ser digno do Senhor Jesus. Aí elas fazem o quê? Elas vão comprar algumas especiarias e alguns ungüentos e vão esperar o sábado, o Shabá, para que domingo elas voltassem lá e terminassem de preparar o corpo de Jesus de maneira digna. Até depois da morte, essas mulheres continuaram servindo o Senhor. Isso é perseverança. Isso nos ensina muito. Isso é um atributo das mulheres, de Deus. Mulher não gosta de nada mal feito. Já viu? Mulher é detalhista. E é um detalhe que Deus colocou nelas. O homem é genérico. O homem tá bom. Não, isso aqui tá bom. Ela não. Já viu quando a mulher deixa os filhos com a gente? Não é? Amor, você deu comida para as meninas? Preparei ali, não sei o quê. Arruma as minhas para sair. O que o homem pensa? Vou pôr um vestidinho, eu sou pai de menina, né? Um sapato aí, passa um pente no cabelo, pronto. Aí chega lá, escovou os dentes? Ixi, esqueci de escovar os dentes, menina. Vamos lá, volta lá. Mulher pensa em tudo. Ela vai pular assim, vai preparar, vai fazer aquele negócio assim, para ficar assim. Então as mulheres têm um dom do detalhe. E por quê? Quando a gente olha lá para o início de tudo, Deus fez o homem do que é genérico, do pó da terra. O homem veio do pó da terra. Então o homem é genérico. Você fala assim, vamos fazer um negócio, fazer uma viagem.
Alguns homens, igual eu, gostam de preparar em detalhes. Mas, no geral, você quer construir uma casa, quer fazer um negócio, o homem pensa no macro, assim, ó. A mulher não, já quer saber como é que vai ser o espaço que vai pôr a geladeira na cozinha, como é que vai... Ela pensa em tudo, a cor do revestimento que você vai pôr no banheiro das meninas. Não, amor, estou pensando na casa ainda, assim, o tamanho que vai ser a casa. Não, mas está pensando lá no detalhe. Como é que vai ser o armário? Vai abrir de gaveta ou vai abrir de portinha? Como é que... Então, esse é um detalhe delas. A mulher foi feita do específico do específico. Ela foi feita da costela do Adão. Então, ela já tem atributos de especificidade que a gente não carrega. Então, entenda a sua mulher quando ela for muito detalhista. Me conta. Não, mas não, amor, você quer detalhe demais. E homens e mulheres, entendam o seu esposo quando ele for genérico. Ele é genérico. Como é que tá? Não, foi tudo bom, foi bom. Está tudo certo, né? Mas que bom que elas são assim, porque Deus colocou essa característica, esse atributo nelas, né? E aí no verso 56 fala então que elas preparam esses bálsamos, esse perfume para justamente preparar o corpo de Jesus. Essas mulheres honraram o Senhor na vida, na morte e até depois da morte. De maneira digna. E cadê os homens? E o que acontece no domingo? Domingo de madrugada elas vão no túmulo. E são as primeiras a verem a pedra removida do túmulo. Lucas 24, para a gente finalizar aqui, ó. Ora, no primeiro dia da semana, muito cedo de manhã, elas foram ao sepulcro levando as especiarias que tinham preparado e algumas outras com elas. Então elas foram lá prontas para fazer o quê? Terminar de preparar Jesus, porque não tinha ficado ao agrado delas. Eles fizeram mais ou menos, elas ficaram observando, agora elas vão lá preparar direitinho. E elas acharam a pedra do sepulcro revolvida. E elas entrando não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas muito perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas 2 homens com vestes resplandecentes. E estando elas com medo e abaixando as suas faces para o chão, eles lhes disseram: por que procurais o vivo dentre os mortos? Ele não está aqui, mas está ressuscitado. Aleluia! Lembrai-vos como ele vos falou, estando ainda na Galileia, dizendo: o Filho do Homem deve ser entregue nas mãos dos homens pecadores e ser crucificado, e ao terceiro dia ressuscitar. E elas lembraram-se de suas palavras, e retornando do sepulcro, contaram todas essas coisas aos 11 e a todos os demais. Estas eram Maria Madalena e Joana, e Maria, mãe de Tiago, e outras mulheres que estavam com elas, que contaram essas coisas aos apóstolos. Está vendo? Elas estão aqui, as mulheres aquelas, estão sempre aqui. E as palavras delas lhes pareciam contos infundados, e eles não acreditaram nelas. Então Pedro, levantando-se, correu para o sepulcro, e abaixando-se, viu os panos de linho ali postos, e retirou-se, admirando consigo mesmo o que acontecera. Fantástico. Para quem foram as primeiras a terem a informação de que Jesus já não estava mais no sepulcro? As mulheres. Quem foram as primeiras a entrar dentro do túmulo de Jesus e ver ele vazio? As mulheres. Quem foram as primeiras a receber a mensagem dos anjos e falar assim: por que vocês estão procurando dentro dos mortos aquele que vive? As mulheres. Nenhum dos apóstolos estava ali, na verdade eles estavam amedrontados, porque só agora quem vai ser o próximo que vai ser crucificado? Eles estavam com medo do que ia acontecer. Elas foram as primeiras a receber a maior mensagem do cristianismo, de que o Senhor morreu e ressuscitou, irmãos. Que privilégio! A mensagem que mudaria a história de toda a humanidade foi entregue às mulheres. Aleluia! Jesus não está mais aqui, ele ressuscitou. E elas foram as primeiras a divulgar aos apóstolos. Às vezes a gente acha que os apóstolos foram os primeiros a dar a mensagem do evangelho que Jesus tinha ressuscitado. Não, foram as mulheres. E no primeiro momento eles nem acreditam. Elas foram as primeiras, quando a gente abre lá em Marcos 16, elas foram as primeiras a ter um encontro com Cristo ressuscitado. Jesus encontra com elas. E foram as primeiras mensageiras do evangelho. Então é maravilhoso quando a gente olha para a palavra e vê que o Senhor tem um olhar especial para as mulheres, e não só para as mulheres, para aqueles que têm um lugar às vezes desprezado, por aqueles que às vezes se sente numa situação, para os órfãos, para as viúvas, para os desesperançosos, para os angustiados.
Jesus veio para todos, principalmente para os doentes. Ele mesmo fala isso. Quem precisa de médico? São os doentes. Ele veio para todos nós, irmãos, que estávamos doentes, cegos nos nossos entendimentos, na nossa vontade, na nossa vaidade, no nosso orgulho, na nossa prepotência, de achar que tudo acontece a partir de nós. Pode pegar na ceia lá, irmãos. É interessante quando eu olho para esse texto e vejo assim, Jesus não apenas confrontou a cultura da época para mostrar um outro olhar para essas mulheres, mas ele também trouxe salvação, dignidade e identidade para elas. Às vezes, irmãs, por muitos momentos na vida, nós vamos ser confrontados na nossa identidade, daquilo que nós somos, daquilo que Deus já falou que você é, daquilo que você representa no seu casamento, no seu trabalho, na igreja, nas relações que permeiam. Eu quero te falar uma coisa: a verdadeira identidade da sua vida é dada por Deus, e nada que aconteceu no passado, e nada que alguém falou na sua vida, tem poder sobre aquilo que o Senhor já determinou e já falou sobre a sua vida, em nome de Jesus. Creia nisso, creia nisso. É o Senhor que nos chamou e nos vocacionou para cumprir toda a vontade dEle, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé. Essa é a mensagem do Evangelho. Agora é um tempo de ceia, um tempo da gente repartir aqui essa mesa. E é interessante porque a mesa, irmãos, não é um lugar de exclusão. Jesus nunca sentou na mesa e falou: você não senta aqui porque você não... Ele sentava na mesa com todo mundo. Ele morreu e entregou a sua vida em favor de todos. E às vezes na nossa vida a gente vai criando alguns ambientes, algumas situações que muito mais exclui do que inclui alguém das nossas relações. Às vezes a igreja vai se tornando um ambiente que muito mais exclui do que inclui. Eu quero te falar, essa mesa é para você. Ah, pastor, mas eu não sou batizado. Mas você crê que o Senhor Jesus é o Senhor e Salvador da sua vida? Amém. Eu quero te falar que você tem lugar nessa mesa. Em nome de Jesus. Quando o apóstolo Paulo está exortando a igreja de Corinto, ele vai exortar principalmente os velhos de fé lá, os irmãos, porque vai falar o seguinte: enquanto uns estão tomando aqui, uns não tomam, outros tomam demais, até ponto de se embriagar, e não estão discernindo o corpo de Cristo. Esse tempo aqui, amados, não é para saber se eu tenho pecado ou não. Você tem pecado, vou te dar essa notícia. Nós todos temos pecado, que já foi perdoado, que tem que gerar um arrependimento. O perdão de Cristo tem que gerar esse arrependimento, esse constrangimento no meu coração. Agora, discernir o corpo não é discernir se eu estou em pecado, é discernir se eu estou discernindo que nós somos corpo de Cristo, que o Senhor morreu por todos nós, que o Senhor entregou a vida dele em favor de todos nós. Logo depois da ressurreição aqui, irmãos, tem 2 discípulos que estão frustrados, estão voltando, falando: nossa, tudo aquilo que a gente acreditou, olha aí, Ailton, como é que pode um trem desse? Ele falava tantas coisas que ele fez, tantos milagres que ele fez, agora ele morreu, o que vai ser de nós? Você sabe que hora que esses homens percebem que Jesus está junto deles na caminhada, falando com eles? Na hora que eles chegam, está tarde, falam: não, fica com a gente. E o texto fala que Jesus partiu o pão, e os olhos deles foram abertos, e eles perceberam que era Jesus que estava ali com eles. O que vai revelar Cristo nas nossas vidas, meu irmão, presta atenção, é a disposição que eu tenho de repartir a minha vida, o que eu tenho em favor do outro. Amém? Jesus não voltou na cruz para falar: vou ter que morrer na cruz de novo para... Obrigado. Para mostrar para eles que sou eu, que é Jesus. Não, ele repetiu a mesa. A primeira mesa que ele tinha partido o pão, inclusive com quem ia trair ele. Jesus partiu o pão, inclusive com aquele que ia negar ele 3 vezes, com aquele que ia traí-lo naquela mesma noite, porque ele entregou tudo. Quando eu parto o pão, meu irmão, eu estou lembrando o sacrifício de Jesus, eu estou falando para o meu irmão:
conta comigo, que eu quero entregar e repartir a minha vida com você. Nós estamos juntos nesse negócio. E se for para a gente dar a vida um pelo outro, nós vamos fazer esse negócio junto. Vamos fazer esse negócio dar certo. Porque o Senhor tem nos dado todas as possibilidades. Não desista. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu queria que essa noite a gente partisse o pão nessa perspectiva. Você virar para quem está do seu lado, para seus familiares, para seus amigos, e falar assim: meu irmão, minha esposa, meu marido, meu filho, eu quero repartir esse pão com você, entregando tudo, a minha melhor parte, assim como Jesus entregou em nosso favor. Eu quero entregar o meu melhor para te fazer conhecer a Deus e prosseguir conhecer a Deus. Conta comigo nessa jornada, você não está sozinho, em nome de Jesus. Vamos partir o pão, amém?